E aí, galera, vamos ver aqui um pouco do assunto do módulo 18, multiplicação de números racionais na representação decimal. E aqui nessa primeira parte, a gente vai ver o primeiro tópico, tá? Multiplicação de números racionais na representação decimal, o procedimento da compensação, tá? Ele vem aqui, ó, no item 1, ele pede para que vocês usem a calculadora e calculem o que se pede. Ele vai aqui, ó, na letra A, ele pede para vocês calcularem 15 vezes 14, dá 210, certo? Na letra B, ele faz a seguinte multiplicação: 15 vezes 1,4. Observe que agora ele usou o número decimal, 1,4. E a multiplicação apareceu 21,0. Foi o resultado. Então, apareceu o número com vírgula, a resposta apareceu a vírgula também. Vamos ver aqui a letra C. A letra C, ele multiplicou 1,5 vezes 1,4. E o resultado deu 2,10 centésimos, ou 2,10. Então, na letra C aí, ele multiplicou dois números com vírgula, a vírgula estava aqui, que a gente pode ver que uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui, e aí então duas casas decimais na multiplicação, o que retornou em duas casas decimais depois da vírgula no resultado. Isso é uma observação a se notar. Aí vem a letra D. Observe o resultado dos itens A e B e o que é necessário fazer com o resultado do item A para obter o resultado do item B. Então, o que eu faço com o resultado de A, que é 210, para mim chegar no resultado de B? Bom, conforme a gente viu lá no módulo 14, nas divisões por 10, por 100 e por 1000, quando a gente divide um número por 10, ele regride uma casa na classe de ordem dele. Então, na letra A aí, o 2 está na classe das centenas. Então, se eu dividir ele por 10, ele vai regredir para a casa das dezenas, que é onde ele se encontra na letra B. A mesma coisa acontece com o 1, que na letra A está na casa das dezenas. Se eu dividir ele por 10, ele vai regredir para a casa das unidades, justamente onde ele se encontra na letra B. E a mesma coisa acontece com o 0, que está na casa das unidades, na letra A, e se eu dividir por 10, ele vai regredir para a casa dos décimos. Então, na letra D, o que eu preciso fazer para o resultado da letra A ficar igual ao da letra B é dividir o resultado de A por 10. E esse é o que ele diz aqui. O procedimento é necessário dividir 210, que é o resultado da letra A, por 10. E aí você encontra o resultado da letra B. A letra E da primeira questão diz assim: observe os resultados do item A e C. O que é necessário fazer com o resultado do item A para obter o do item C? Então, o do item C, o 2, que na letra A está nas centenas, ele foi lá para as unidades. Então, ele regrediu duas casas. Então, a gente vai fazer o quê? Lá, pelo que a gente viu no módulo 14, para o número regredir duas casas, a gente vai dividir ele por 100. Então, a gente vai pegar o 210 e dividir por 100, porque nesse caso, o 2, que na letra A está na casa das centenas, vai regredir para a casa das unidades. O 1, que na letra A está na casa das dezenas, vai regredir para a casa dos décimos, e a mesma coisa com o 0. Então, aqui o procedimento é esse mesmo. É necessário dividir 210 por 100. E aí, a gente chega na segunda questão.
onde ele diz aqui: agora vamos calcular 24 vezes 0,3 sem usar a calculadora. Aí ele pede aqui na letra A: o que é necessário para transformar 0,3 no número natural 3? Então, aqui, novamente, pelo que a gente viu no módulo 14, a gente pode fazer uma multiplicação com esse valor. A gente tem 0,3 e para o 3, que nesse caso aqui, o 3 está na casa dos décimos, e para ele progredir para a casa das unidades, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar ele por 10. Então, ele diz aqui, ó, para transformar 0,3 no número natural 3, é necessário multiplicá-lo por 10. E aí a gente vai fazer aqui, sem utilizar a calculadora. 0,3, tá aqui, segunda letra A, 0,3 vezes 10. E vocês podem usar o processo de multiplicação normal, ou então vocês podem simplesmente fazer o seguinte: 0 vezes 3 dá 0, 0 vezes 0 é 0, 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 0 é 0. Aí aqui a gente vai somar. E aí vai ficar 0, 0 mais 3 é 3, e esse 0 aqui desce só para a gente ficar bonitinho. A vírgula cai aqui para baixo, e esse 0 aqui, que seria da dezena, a gente não precisa dele. Então fica 3,0, ou simplesmente 3 unidades. O número natural 3 apareceu. Aí vem a letra B. Multiplique 24 vezes 3. Letra B, 24 vezes 3. 3 vezes 4 dá 12. 2 aqui e vai 1. 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. Então, o resultado da letra B é 72. Na letra C, ele diz: divida o resultado do item B por 10. Então, aqui na letra C, a gente vai dividir 72 dividido por 10. Aqui, gente, a gente pode fazer a conta, ou a gente pode de novo lembrar lá do assunto do módulo 14, tá? Quando a gente está dividindo o número por 10, ele vai simplesmente regredir as suas casas de ordem. Então, o 7, que está na classe das dezenas, ele vai ficar na casa das unidades. O 2, que está na casa das unidades, vai regredir para a casa dos décimos. Então, fica 7,2, tá? Ou então, se você quiser, pode fazer o algoritmo da divisão. A gente pode fazer aqui também. Deixa eu fazer aqui. A gente ainda vai ver esse assunto. Mas vamos fazer aqui 72 dividido por 10. Então vamos lá. A gente tem 72 e aqui a gente tem 10. Então, no 70, que é o que esse 7 aqui representa, o 70 cabe 7 vezes o 10. Então, a gente sabe que aqui é 7. 7 vezes 10 dá 70. A gente subtrai aqui. E aí fica aqui 0 menos 2. Então, no caso, 2 menos 0 é 2. E 7 menos 7 é 0. Então, aqui restauram 2 unidades. Só que essas 2 unidades a gente não consegue dividir por 10. Entretanto, em cada unidade há 10 décimos. E como aqui são 2 unidades, a gente sabe que aqui então são 20 décimos.
Só que como são décimos, eu coloco a vírgula aqui, porque o resultado também vai sair em décimos. Então, 20 décimos dividido por 10 vai dar 2 décimos para cada um desses 10. Então, aqui a gente também tem um resultado que é 7,2. O mesmo resultado que a gente teve aqui. Aí, então, o resultado também aqui, 7,2. Aí vem a letra D. Quanto é 24 vezes 0,3? Vamos fazer a letra D. Letra D. 24 vezes 0,3. Então, pelo que a gente fez, 24 vezes 0,3. A gente fez um processo aqui alongado de como a gente faz essa multiplicação. Porque primeiro a gente multiplicou 3 por 10 e fez a multiplicação pelo 24. E depois a gente dividiu o resultado por 10 e a gente encontrou o resultado. Vocês estão vendo aqui, primeiro eu multipliquei por 10 e depois eu dividi por 10. Então, nessa multiplicação e divisão, eu fiz o processo de multiplicação por 3. Então, esse cara aqui é 7,2, que é o resultado que a gente estava querendo. Tá? Então, 24 vezes 0,3 é 7,2. Mais à frente ele vai mostrar esse método aqui mais detalhado, mas eu vou fazer logo aqui, tá? Então, 24 vezes 0,3 fica o seguinte. Então, 3 vezes 4 é 12. Então, vem 1 para cá. E 3 vezes 2 é 6. Mais 1, 7. E aí, ó, a vírgula aqui, ó, ela tá englobando uma casa decimal. Então, ela também vai ficar aqui no resultado englobando uma casa decimal. Então, ó, na multiplicação aqui, também deu o mesmo resultado, tá? Então, fazer o procedimento de pegar o número com vírgula, transformar ele em unidade, fazer a multiplicação e depois refazer a divisão, fazendo a operação inversa do que você fez antes, você também encontra o mesmo resultado que fazendo a multiplicação direta, tá? Aí a gente fez a letra D, que é 7,2, e aqui temos a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: descubra os números desconhecidos dos esquemas a seguir e registre o raciocínio utilizado. Então, aqui na letra A, ele diz assim: um número qualquer multiplicado, dividido por 3, vamos lá, na letra A, diz aqui, ó, descubra os números desconhecidos dos esquemas a seguir e registre o raciocínio utilizado. Na letra A, ele pegou um número aqui qualquer, dividiu por 3 e deu 0,5. Depois ele pegou esse número e multiplicou por 12 e deu 6. Então vamos lá. Se ele pegou um número, tá? Tem aqui a terceira. A gente pegou um número, aqui um número qualquer, que eu não sei quem é, e ele dividiu esse número por 3, tá? E esse resultado aqui deu 0,5. Então, se ele dividiu e deu 0,5, então o que que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar o 0,5 por 3. Eu vou usar o mesmo procedimento da segunda questão. Então, eu tenho que fazer 3 vezes 0,5. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar o 0,5 em unidade, tá? Então, eu vou fazer primeiro aqui, 0,5 vezes 10, tá? Então, 0,5 vezes 10
vai ser, então, 5. Então, vou fazer 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir o 15 por 10. Dividindo o 15 por 10, o 1 que está na dezena vai ficar nas unidades. E o 5 que está nas unidades vai ficar nos décimos. Então, 15 dividido por 10 é igual a 1,5. Tá? Então, a gente fez 0,5 vezes 10, que deu 15. Deu 5. Ô, gente, desculpa aí. 0,5 vezes 10 deu 5. A gente pegou 3 vezes 5, deu 15. Depois a gente pegou o 15 e dividiu por 10, deu 1,5. Então, 3 vezes 0,5 é igual a 1,50, 1,5. Então, o que a gente fez? A gente fez a recuperação inversa do que ele pediu ali. Então, esse resultado que ele estava perguntando ali é o seguinte, 1,5 dividido por 3 deu 0,5. Então, 1,5 é o resultado aí da letra A, tá? Letra A, 1,5. A letra B, ele tem a seguinte mudança aí, ó. Ele pegou um número e multiplicou e dividiu por 2 e deu 1,4. E depois pegou esse 1,4 e multiplicou por 10, que deu 10,4. Então, a letra B. Ele pegou um número, ele dividiu por 2, tá? Depois que ele pegou esse número que ele dividiu por 2, o resultado aqui, vamos dizer que o resultado, sei lá, o resultado eu não sei quem foi. Ele pegou esse aqui, multiplicou por 10 e deu 10,4. Então, se ele multiplicou por 10 e deu 10,4, então o que a gente sabe? A gente sabe que esses valores aqui progrediram nas classes de ordem dele. Então, se eu multipliquei por 10 o valor que estava aqui, então esse 1 que está aqui agora nas dezenas, antes ele estava nas unidades. E o 0 que está nas unidades estava nos décimos. Então, o 0 estava nos décimos. E o 4, que agora está no décimo, antes ele estaria nos centésimos. Então, está aqui, 1,04. Multiplica por 10, esses valores progridem na classe de ordem e fica 10,4, tá? Então, vamos lá. Agora a gente tem que descobrir quem foi o cara que fez quem é a interrogação. Quem ele dividiu por 2 que deu 1,04, tá? Então, para a gente transformar, que a gente vai fazer o que? A gente vai multiplicar, né? A gente vai fazer duas vezes, né? Aqui ele dividiu e deu esse cara, então a gente vai multiplicar 2 vezes 1,04. Então, para mim encontrar quem foi esse cara aqui, eu vou transformar esse 1,04 em um número natural. Vocês estão vendo aqui? Ele está voltando para a multiplicação que você já conhece, que é a multiplicação de número natural, para depois fazer o resultado com número com vírgula, tá? Então, aqui ficou 2 vezes 1,04. Então, 2 vezes 1,04, ele vai fazer o quê? Vai pegar 1,04, ele vai multiplicar por 100, que vai dar 104 unidades.
64. Então, com esse número natural aqui, 100 unidades, 100, uma centena e 4 unidades, ele vai agora multiplicar por 2. Então, vai fazer aqui, ó, 2 vezes 100, uma centena e 4 unidades. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui é a continha que você já conhece, né? 2 que multiplica 104. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 2 é 1. Então deu 208. Só que como a gente sabe que um número que dividido por 2 que dá 1,4 não pode ser o 208. Então a gente vai pegar o 208 e agora a gente vai dividir ele por 100. Quando eu divido ele por 100, acontece o procedimento lá. O 2 que está na centena vai ficar nas unidades. O 0 que está nas dezenas, ele vai regredir unidades e vai ficar lá em décimos. Ele regride duas casas. Então a gente coloca a vírgula e coloca o décimo. O 8 que estava aqui nas unidades, ele vai regredir por os centésimos. E aí a gente tem então que 2 vezes 1,4 é igual a quem, né? Então a gente fica aqui, 2 vezes 1,04 é igual a 202,8, tá? Então aqui a gente encontrou o primeiro resultado, que era 1,4, depois encontrou 208, tá? Aqui ele faz um processo mais rápido, direto, né? Mas aqui ele tá me dando a resposta. Vocês têm que entender o que aconteceu, tá? Por isso que esse processo ficou mais longo. Continuando aqui, gente, no exercício 2. Aqui em cima, no livro, ele fala aqui da síntese 1, procedimento para multiplicar dois números racionais na representação decimal. Aí aqui ele volta a falar do sistema da compensação, que é quando a gente multiplica primeiro e depois divide, tá? Então ele diz, o resultado não se altera quando os dois fatores uma multiplicação por 10 e depois a gente divide o produto por 10. O resultado não há de se alterar. Isso ocorre porque é uma compensação. Sistematizando esse raciocínio temos. Aí aqui ele faz mais diretamente. 24 vezes 0,3. Ele pega o 0,3 e multiplica por 10. E aí aqui a gente tem 3. E 24 vezes 3 deu 72. E ele pega o 72 e divide por 10. Ele compensou. Aqui ele multiplicou por 10. E por causa disso, aqui ele dividiu por 10. E aí ficou 7,2. Aí ele dá outro exemplo aqui, que é no caso do 1,5 vezes 1,4. Aí aquele, nesse caso aqui, ó, na primeira situação, ele só multiplicou por 10 o 0,3. Nesse outro aqui, ele precisou multiplicar o 1,5 por 10, deu 15. E o 1,4 por 10 também, deu 14. E aí ele fez a multiplicação usual, como vocês já sabem fazer. Ele fez 4 vezes 5 dá 20, ele colocou o 0 aqui e o 2 foi lá para cima. 4 vezes 1 é 4, com 2, 6. Depois o de baixo, 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. O 0 aqui compensa porque agora a gente multiplicando dezenas e unidades. É por isso que a gente progride aqui esse 0 na frente. E aí a gente soma o resultado, então 0 mais 0 é 0, 6 mais 5 é 11, aí coloca 1 aqui e sobe 1 para cá. Então, esse 1 mais 1 dá 2. Então, como ele multiplicou por 10 e aqui por 10, é como se ele fizesse 10 vezes 10,
Então, houve duas multiplicações por 10. E 10 vezes 10 é 100. E por isso que ele divide aqui por 100. Ele dividiu 210 por 100, que deu 2,10. E aí a gente obtém, como não se altera o resultado, então a multiplicação de 1,5 vezes 1,4 é 2,10. Tá? Vamos aqui ao exercício. Aplique o procedimento da compensação e, sem utilizar a calculadora, efetue as seguintes multiplicações. E aqui, gente, vou fazer o procedimento. Aqui tem um resultado, mas a gente vai fazer o procedimento, tá bom? Então, vamos lá. Exercício 2. E aí aqui a gente tem o seguinte, a gente tem 18 que multiplica 1,5. E a gente vai fazer igual ele está fazendo ali. Então, a gente não sabe isso aqui, então a gente vai multiplicar isso aqui por 10. Aí vai ficar 18. Multiplica isso aqui por 10, ó. O 1 vai para a dezena e o 5 está no décimo, vai para as unidades. Então, vai ficar 15. A gente vai fazer agora aqui essa multiplicação. 5 vezes 8 é 40. Então, a gente bota o 0 aqui, vem um 4 aqui para cima. E aí, 5 vezes 1 é 5, 1, 4, 9. A gente novamente aqui preenche com 0, porque agora a gente vai fazer unidade vezes dezena. Então, 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 1 é 1. E aí agora a gente soma. 0 mais 0 é 0. 9 mais 8 é 17. Vem 1 para cá. E 1 mais 1 é 2. Então, deu 270. Só como é que a gente precisou multiplicar por 10, aqui agora a gente vai dividir por 10. Então, vai ficar assim, 18 que multiplica 1,5 é igual a 27,0, tá? Porque, ó, quando a gente dividir por 10, o 2 aqui, ó, tá na centena, ele vai reduzir para a dezena. O 7 está na dezena, ele reduz para a unidade. O 0 está na unidade e ele vai reduzir para o décimo. Então, aqui a gente tem o resultado da letra A da primeira questão. E agora vamos fazer aqui a letra B. A letra B diz o seguinte: é 12 vezes 0,25, tá? Então, a gente vai fazer aqui. Pode ser assim também, 0,25 vezes 12, tá? Só que é o que que aconteceu? Esse valor aqui, ó, tá com vírgula. Eu tenho que transformar ele em número natural. O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ele por 100. Que é o 5 que está aqui no centésimo, eu quero levar ele lá para as unidades. Então, ele vai progredir uma, duas casas. Então, eu multiplico por 100. Quando eu multiplico por 100, ficou então 25 vezes 12. E 25 vezes 12 a gente sabe fazer. 12 vezes 5, 10. Vem 1 para cá. 12 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 1 vezes 5, 5. Tô zero aqui. 1 vezes 2, 2. Aí ficou 0. 5 mais 5 é 10. Vem 1 para cá. 1 mais 2 é 3. Só que aí a gente multiplicou por 100. Agora a gente vai dividir por 100 também.
E aí a gente tem que 12, que multiplica por 0,25 é igual a 3, né? Que quando a gente divide aqui, ó, 300 dividido por 100 vai dar 3,00 ou 3. A gente tem o resultado 3. E a letra C e a letra D, eu vou fazer a letra C porque ela é diferente um pouquinho, mas é o mesmo procedimento, tá? A gente tem aqui, ó, 16 que multiplica por 0,028, né? E aí, para a gente fazer essa multiplicação, a gente vai transformar esse número em número natural. Agora, para ser natural, esse 8 aqui, ó, ele está no milésimo. A gente tem que trazer ele para cá, para as unidades. Então, a gente vai precisar multiplicar por 10, ele viria para cá, para o centésimo. Por 100, o 8 viria para o décimo. Então, a gente vai precisar multiplicar por 1000. Então, vai ficar 16 vezes... Aí aqui a gente tem 8, 2, o 0 e o 0. Então, a gente vai precisar multiplicar esse número aqui, ó, por 1000. E vai ficar 16 que multiplica... A gente multiplicar aqui por 1000, o 2 vai para o décimo, para a unidade e para a dezena. Então vai ficar 28, multiplicando. E aí, 8 vezes 6, 3 vezes 8, 24, vezes 6, 48. Boto 8 aqui e vem um 4 para cá. 8 vezes 1 é 8, com 4, 8 e 4, 12. Aí, 2 vezes 6 é 12. Boto 2 aqui e traz 1 aqui. Aí é que a gente vai fazer agora, 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. E aí a gente tem aqui, vamos somar. 8 mais 0 é 8, 2 mais 2 é 4, e 3 mais 1 também é 4. Só que a gente multiplicou por 1000, então agora a gente também vai dividir esse valor aqui por 1000 também. E aí a gente vai ter o seguinte, que 0,028 vezes 16 é igual. Então vamos lá, ó. Vamos reduzir esses caras. Eles vão reduzir 3 casas decimais. Então, ó, do mesmo jeito que a gente fez ainda agora, com 8 que estava lá, estava aqui, ó, o 8 estava nos milésimos, a gente multiplicou por 1000, ele foi parar lá na unidade. Esse 8 aqui, ó, ele também está na unidade. E a gente vai dividir ele por 1000. Então, ele vai ficar lá no milésimo, tá? Então, vai ficar o 8. Aí, então, o 4 vai vir em seguida dele. E depois o outro 4. E aí, vem uma vírgula e o 0. Então, o resultado é esse aqui, ó. O 8 estava nas unidades, ele regrediu 3 posições, ficou no milésimo. O 4 a gente dividiu por 1000, ele estava na dezena, ele regrediu 3 unidades e parou lá no centésimo. Esse 4 estava na centena, ele regrediu dezena, unidade e décimo, então ele ficou lá no décimo. Então, esse aqui é o resultado, 0,48 é o resultado da letra C. Então, tá lá, 0,448. Aí a letra D é moleza aí para vocês. Vocês vão tirar ela de letra, tá? Então vamos aqui fazer a segunda. A segunda é o seguinte: a tarifa de ônibus de um município é R$ 4,30. Graças a Deus chegou nos exemplos mais real. Então vamos lá.
tarifa do município do ônibus é 4,30. Aí vai lá. Um residente desse município utilizou o ônibus 25 vezes em determinado mês. Quanto ele gastou com esse transporte nesse mês? Então, a gente vai precisar fazer o quê? Se ele utilizou 25 vezes, a gente vai fazer 25 vezes 4,3. Vamos lá. Segunda, letra A. 25 vezes R$ 4,30. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai transformar o 4,3 em um número natural. Eu poderia aqui, em vez de 30 centavos, mas eu vou transformar tudo. Então, vou multiplicar, vou escrever assim, 4,3 multiplicado por 25. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer o método da compensação. Em vez de eu fazer aqui, eu vou fazer, então, 4,30. Então, vou multiplicar aqui por 100. E a gente vai ficar com o seguinte. A gente vai ficar com 430 multiplicado por 25. Vamos multiplicar aqui. Não ter pena, não. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 3, 15. Então, vem 1 para cá. 5 vezes 4, 20. 20 mais 1, 21. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 4 é 8. A gente soma isso aqui. Dá 0, dá 5, dá 7 e aqui dá 10. Só que como eu multipliquei por 100, agora eu vou também dividir por 100. Vamos lá. Então aqui a gente tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então deu 10.750. Imagina, será que 25 viagens de R$ 4,30 dá R$ 10.000? Não dá, né? Então a gente sabe que tem que dividir por 100 para voltar aos valores compatíveis. Então o que vai acontecer? O zero aqui, ó, que está nas unidades, ele vai regredir para décimos e depois centésimos. Então vai ficar assim: 4,30 centavos vezes 25 viagens que o morador fez, vai dar o zero lá, tá aqui nas unidades, ele voltou lá para os centésimos. O 5 ficou nos décimos, o 7 nas unidades, o 0 nas dezenas e o 1 nas centenas. Então, ele gastou R$ 100, R$ 107,50, ou então R$ 100 mais R$ 7,50, tá? Então, esse aqui foi o que ele gastou, R$ 107,50. Então, vamos fazer aqui agora a letra B para a gente finalizar, eu acho. Estamos aqui, ó. Ele fez direto 25 vezes 4,3, deu 107,50. Mas esse processo aqui é para vocês verem como é que é feito, né? Então aqui, ó, Flávio utiliza 4 ônibus por dia para trabalhar nesse município. Ele trabalha de segunda a sexta-feira. Quanto ele gasta com passagens de ônibus em uma semana? Então, aqui tem mais multiplicações para a gente fazer, tá? O que a gente vai ter que saber? Flávio utiliza um ônibus, 4 ônibus por dia. Então, todo dia ele paga 4 vezes 4,30.
E além disso, ele trabalha de segunda a sexta-feira. Então, numa semana, ele usa o ônibus 5 vezes na semana, ele paga 4 ônibus. Então, o que ele faz? Vamos lá, vamos calcular aqui devagarzinho. Vamos lá. Letra B, senão vocês vão se perder. A letra B tem um caso aí do rapaz. Flávio utiliza 4 ônibus por dia. Então, um dia é igual a 4 passagens. Só que aí ele trabalha de segunda a sexta. Ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dias. 5 dias. Ele pegou o 1 e multiplicou por 5. Se a gente pegar o 4, 4 vezes 5, 20. 20 passagens. Então, 20 passagens a gente vai fazer, então, 20 vezes 4,30, tá? Aqui eu vou fazer o método mais direto, tá? Vocês já entenderam como é o método da compensação. Aqui eu vou fazer o método mais direto, tá bom? Vou fazer aqui, ó, 4,30 vezes 20. Então, 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 3 é 0 também. 0 vezes 4 é 0. 2 vezes 0 é 0. Coloca o 0 aqui, ó, vai completando. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 4 é 8. Então, a gente multiplicou todo mundo. E agora a gente vai somar. 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. 0 mais 6 é 6. E aqui sobrou 8. E agora a vírgula. Depois da vírgula, a gente encontra aqui, ó, duas casas decimais. Então, a gente multiplicou um número natural por um número com vírgula, onde nesse número a gente tinha apenas duas casas de ordem depois da vírgula. Então, aqui no nosso resultado, a gente também vai colocar a vírgula depois de duas casas de ordem. Então, aqui a primeira, a segunda, a vírgula vai ficar aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui que ele gasta em uma semana R$ 86,00 com passagens. Ele tem que ver se compensa ele ir trabalhar, tá bom? Vamos ver aqui se é isso mesmo. Então, tá aqui, ó. Flávio gasta 4 vezes 4,30 por dia. Então, todo dia ele gasta 17,20. E aí, foi o que a gente fez, ó. Num dia, ele gasta 4 passagens. Então, ele descobriu aqui quanto que ele gasta. E aí, para descobrir quanto ele gasta por semana, ele pegou esse valor e multiplicou por 5. Que também deu os R$ 86,00. E aí ele conclui: Flávio gasta R$ 86,00 com passagens de ônibus em uma semana. Foi o resultado que a gente encontrou. E aí, gente, eu acho que deu pra gente ver bem como é essa multiplicação. Mas eu acho que ainda vou castigar ainda mais um pouquinho.